Educast. Entrevistas e conteúdos da atividade sindical e de interesse da classe trabalhadora acessível nas principais plataformas de áudio. O podcast do Sinti Mossoró. A gente recebe o professor Luiz Gomes da Silva Filho. Ele é professor da UFES, a Universidade Federal Rural do Semiárido, e está lançando o livro Pedagogia da Motivação. Para quem vive de ensinar, é preciso saber viver. Um tema tão importante nesses momentos de pandemia. Queria que você se apresentasse para a gente e contasse um pouco o que é a pedagogia da motivação, como que surgiu isso. Sintam-se abraçados, é uma alegria estar aqui. E eu gostaria de iniciar dizendo que eu sou pedagogo de formação, com mestrado e doutorado em educação. Então, minha caminhada é toda na área da educação. Depois disso, assumi concurso na UFES, aqui na UFES, no Departamento de Ciências Humanas. Então, eu trabalho com as disciplinas da pedagogia. Além disso, nós como professores, como pesquisadores, que precisamos estar sempre atentos aos contextos, fomos tomados de surpresa pela pandemia, não só eu, mas todos nós, e de repente tudo se tornou muito incerto, Cláudio. Foi um momento muito difícil para todo mundo. Nas primeiras semanas, a gente não sabia exatamente o que fazer, estávamos realmente perdidos, podemos usar essa palavra. E aí, nesse contexto, eu pensei, essa coisa não está dando sinais que vai passar tão cedo. E aí, Cláudio, eu iniciei um processo que eu já vinha, escrevendo algumas coisas, mas muito timidamente. E aí, quando tivemos que ficar em casa, bateu aquela rotina, eu resolvi adiantar efetivamente a escrita do livro. E aí, baseado em aspectos que faziam todo sentido naquele momento, que eram aspectos de motivação. E aí foi uma revisão profunda da docência, da minha trajetória, do futuro da docência de modo geral, que culminou nesse livro que eu tenho lançado. Estou lançando desde a outra da semana passada, estou com o lançamento, que é a pedagogia da motivação para quem vive de ensinar e precisa saber viver, Cláudio. Então o livro é fruto do próprio contexto da pandemia e um olhar para além da pandemia também, uma revisão da nossa profissão, assim, de forma muito profunda, de como nós temos encarado essa docência, mas também como nós temos encarado a vida na docência. Então, esse processo criativo, ele se deu em meio à pandemia. Então, você desenvolveu esse conceito da pedagogia ou da pedagogia da motivação na pandemia, ou ele era um conceito que já existia? Como é que foi esse processo criativo em meio a um momento que todos nós estávamos e estamos tão desmotivados? Esse conceito eu já trabalho com ele, eu já pesquiso há um bom tempo, já faço palestra, né? Um tema que ele vinha me acompanhando já há um bom tempo, em pesquisas, em palestras, em seminário, nas minhas aulas mesmo. E aí, o contexto da pandemia foi como se fosse assim o chamado maior. Foi como se fosse o momento de dizer, pronto, isso agora é o que faltava, então vamos lá. Se essa história de motivação funciona, ela vai ter que funcionar aqui, nesse contexto. Porque esse é um ponto, Cláudio, que eu gostaria de destacar, que é uma motivação assim, que eu me esforço muito para se diferenciar daquela motivação simplista, sabe? Dos posters de Instagram, vá lá e faça, tudo que parece que tudo é muito simples. E eu me esforço muito para manter uma perspectiva crítica, sem jamais negar a realidade, porque eu não posso chegar aqui numa categoria tão sofrida como a nossa e dizer, olha, é só querer, é só ir lá e fazer. Não é tão simples assim. Nós estamos diante de um retorno que não se sabe efetivamente como que vai ser, tem muitas dúvidas ainda. Então é uma motivação que tem esse pé na realidade. E então é por isso que ele é fruto desse tempo mais pensado de antes. O que veio desse tempo, o que veio da pandemia, foi exatamente a complexidade, as dificuldades, os limites da nossa docência, da nossa profissão nesse tempo. Mas a ideia de motivação já me acompanha há pelo menos 5 anos, Cláudio. Você poderia explicar para a gente, em linhas gerais, claro, quem quiser, né, entender um pouco mais dessa metodologia vai ter que comprar o livro Pedagogia da Motivação. Para quem vive de ensinar, é preciso saber viver. Mas você poderia traçar para a gente, em linhas gerais, o que seria essa pedagogia da motivação? Claro. A pedagogia da motivação, ela é uma revisão da docência, Cláudio. Mas
nós já ouvimos tanto essa história de rever a docência que parece que não tem mais novidade. Mas o que eu trago, o que eu apresento para os meus colegas e as minhas colegas professoras é a motivação como um aspecto pedagógico, certo? Esse é um ponto bem diferencial. A pedagogia como algo, a motivação, como algo a ser ensinado e ser aprendido. Então, assim, quanto mais eu uso a motivação, mais eu me torno apto a usar e quanto mais eu trabalho com ela, mais eu me desenvolvo, porque é um aspecto interno. Nós já temos essas coisas, eu digo sempre, não tem coisa lá fora que sei buscar, as coisas estão aqui dentro, o que a gente precisa é desenvolver. Então essa pedagogia trata disso, como nós podemos usar aspectos favoráveis, aspectos psicológicos favoráveis que já tem dentro de nós, para que nós possamos sair de um ponto e ir para outro, que é essa ideia de motivação, de movimento. Só faz sentido, só é motivação se te leva de um ponto a outro, preferencialmente de um ponto neutro, talvez, que chamam de zona de conforto, a um ponto de progresso, de crescimento. Então essa motivação ela está diretamente ligada a movimento, certo? É movimento de eu melhorar a minha docência, movimento de eu ser um professor mais organizado, movimento de eu sair de um ponto e ir para outro. Qual é esse outro? É um ponto, Cláudio, que muitas vezes a gente até sonha, almeja, planeja, mas não fez esse esforço ainda para chegar lá. É melhorar a linguagem do professor. Tem um capítulo inteiro dedicado à linguagem, porque parece que as outras profissões têm uma linguagem, os advogados usam muito, os médicos, os militares, os arquitetos, todos têm uma linguagem. Parece que o professor não tem uma linguagem, então eu faço toda uma discussão sobre isso. Então, grosso modo, de forma bem resumida, quem quiser saber mais realmente vai precisar acessar o livro. Está ainda à disposição comigo durante alguns dias, não muitos, mas ainda temos. Mas quem quiser realmente se debruçar sobre essa leitura, que é também uma leitura muito agradável. Eu tenho recebido muito feedback. Não é a linguagem acadêmica, não é uma coisa travada, é uma linguagem para conversar mesmo, de professor. Pronto, eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas acho que tem a ver com isso. Você é um acadêmico, é um professor da UFES, portanto um pesquisador, um professor universitário, mas como é o trato desse texto em relação a outros autores? Você disse que não é um texto acadêmico, mas você busca em outros autores a fundamentação para essa teoria da pedagogia da motivação. Como é que é essa relação para quem vai comprar teu livro e ler? O que vai encontrar? Exatamente, Cláudia. A gente tem um esforço primeiro de manter uma linguagem adequada, não porque as pessoas não dominem a linguagem da academia, mas porque nós, enquanto seres humanos, nos comunicamos melhor da forma que é mais agradável. Então eu prefiro escrever como se eu estivesse conversando com meus colegas professores. Em outras ocasiões, em outros momentos, vai ter uma linguagem diferente. Então, a base desse texto, ele tem um fundamento na psicologia, na linguística de Norman Fairclough, que é um linguista crítico. Tem muito Paulo Freire, porque assim, Cláudia, eu já ouvi alguém, um comentário, alguma crítica, pode dizer assim, dizendo que motivação é um tema muito romântico, muito longe. E eu sempre digo, olha, a obra de Paulo Freire, talvez uma das mais simbólicas, é Pedagogia da Esperança. E esperança não é um tema muito acadêmico, não é um tema que as pessoas se debruçam fácil na academia. Então, assim, é uma tentativa também de romper alguns estereótipos de que parece que a universidade é um lugar distante. O meu movimento, Cláudio, é de saída simbólica, num bom sentido, de aproximação da educação básica. Porque eu acredito muito que é onde a coisa está acontecendo. A universidade, a gente pesquisa, tem tudo isso, mas a educação básica tem muito a contribuir. Então eu venho buscar isso e para ser entendido, para ser recebido, eu uso essa linguagem, que aí, repito, fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos, antropológicos, tá tudo traduzido, mas numa linguagem profundamente simples. Não, podemos dizer simples, que não quer dizer simplista, mas uma linguagem muito dialógica entre a universidade e escola pública básica. Falando, inclusive, sobre essa relação professor da escola pública, né, a gente tem percebido um aumento significativo, professor Luiz Gomes, no número de estudantes e docentes com quadro de ansiedade, de depressão,
de uma profunda desmotivação, né? Esse cenário da pandemia, ele desvelou, ele potencializou um quadro que já era um quadro conhecido e preocupante na educação básica. Hoje você vê um número enorme de crianças e adolescentes desenvolvendo depressão e outras doenças psicológicas. De que forma essa tua pedagogia da motivação poderia ajudar a mudar esse quadro? Refletindo sobre a realidade, cara, e conhecendo. Eu digo sempre um exemplo. Uma vez um colega me perguntou, depois de uma palestra, por que os alunos saem da sala correndo? Não sei se já reparou, acho que boa parte já reparou, quando toca sai todo mundo correndo. E a princípio eu não tive uma boa resposta, é óbvio, isso era novidade, mas depois, realizando um projeto de extensão numa escola, eu me deparei com uma cena que trouxe uma certa luz à questão. Tocou a sineta, os alunos saíram correndo, obviamente, e a professora ficou com ela estava aplicando uma atividade e ficou com um aluno. E ela pressionava para que ele concluísse aquela atividade, e ele tentando responder mais alguma coisa, e enfim... E aí veio a luz que eu precisava. Eu disse, olha, não é só o aluno que sai da sala correndo. O professor também sai da sala de aula correndo. É claro que o professor sai correndo simbolicamente. Então, Cláudio, por que sai professor e aluno da sala de aula correndo? Porque a sala de aula é dura demais. É um espaço em que você tem que passar 45, 50 minutos sem errar quando é professor. E o aluno, 45, 50 minutos sem errar também, num lugar que teoricamente deveria ser o lugar onde o erro é a construção do conhecimento. Então, essa reflexão, esse livro, ele vem para dizer, olha, a gente tem que rever essa forma, porque isso adoece. Essa forma de parecer que a gente é o suprassumo, parecer que a gente não pode fazer uma coisa diferente. É como se a gente não fosse muito gente, professor. Tanto que quando o aluno vê a gente na rua, diz, professora, mãe, a professora no supermercado. É como se nós fôssemos inerentes às paredes da escola, Cláudio, é uma entidade. E o que eu venho discutir é, a gente tem que ser mais gente. E aluno também, a entender que aquele espaço ali é o espaço do erro. Mas o professor, a escola, quando eu digo professor, claro, é a instituição, a escola, ele valoriza muito o aluno que já sabe. É estranho porque a sala de aula é o lugar do que não sabe, mas a gente adora o aluno que já sabe. Então, essas coisas, esse modelo, essa pedagogia tradicional, que eu digo sempre, a pedagogia da motivação é a minha, foi o que eu descobri, é o que eu me encaixo melhor, é a da motivação. Mas cada professor tem a sua, Cláudio. É porque nós fomos enganados durante muito tempo que existe uma pedagogia geral, debaixo da qual todo mundo está inserido. E é mentira, cada um tem sua pedagogia e deve dar nome, inclusive, a ela. A minha é a pedagogia da motivação, mas cada professor tem a sua, e quando descobrir isso, certamente vai ter uma vida melhor, vai ter uma docência melhor, consequentemente uma saúde mental melhor, tanto para ele como para os alunos. Luiz, o subtítulo do teu livro me chamou muito a atenção. Para quem vive de ensinar, é preciso saber viver. E você falou, inclusive, um pouco agora sobre isso, né? A vida do professor para além do colégio, para além do trabalho, né? Da praxis laboral. Quais seriam os conselhos, você enquanto pesquisador, enquanto alguém que vivencia a pedagogia da motivação, quais seriam os conselhos que você dá para a nossa categoria que está nos escutando agora para viver um pouco melhor, né? O que é preciso para saber viver? Cláudio, é muito importante que a gente assuma a docência como uma parte importante da nossa vida, mas não que se resuma à vida, sabe? A vida é muito maior do que qualquer coisa. E nós precisamos entender que a docência cabe na nossa vida, mas ela não pode resumir nossa vida, certo? Então, assim, cada escola, cada professor que a gente passa, cada aluno que a gente tem, cada situação, ela é parte da nossa vida, não, agora eu vou dar aula, parece que dar aula é um intervalo em que você não vive, parece que dar aula, ir para a escola, o horário da escola é um horário que você não vivenciou. E o que eu chamo a atenção é a necessidade de saber viver, é isso, é aproveitar esse contexto, porque vamos combinar, tem gente aí com 30 anos de sala de aula, tem gente com mais, tem gente se aposentando, tem gente começando agora. Então, é muito importante que esse tempo de sala de aula, que normalmente é a vida quase toda, porque é difícil achar um ex-professor, alguém que abandonou, é muito difícil, embora todos os percalços que a gente conheça, é difícil alguém abandonar a docência. Então, já que a gente não abandona, vamos aprender a vivenciar, a experimentar com gosto cada momento desse. Professor, mas é muito difícil, minha escola é roubada quase todo fim de semana, não tem
é difícil, essa motivação aqui, eu já disse, ela não vem romantizar nada, a situação é realmente difícil, mas foi isso que nós, sabe-se lá por que escolhemos fazer. Então, já que foi isso que escolhemos fazer, então é fazer, sabe, fazer com entusiasmo. Eu gosto sempre dessa palavra porque ela é do grego eimastels, que é para Deus. Você faz isso para o sagrado, é tornar esse sacro ofício. Então é viver mesmo a docência, em vez de dar aula. Não, eu vivencio minha aula, eu vejo esses alunos, eu pergunto quem são esses alunos. Inclusive, Cláudio, uma perspectiva interessante que tem no livro também é que eu me pergunto como é que esses alunos podem me ajudar. Porque parece que sempre o professor é o que vai salvar a sociedade, vai salvar a periferia, vai salvar os alunos, e a gente quase nunca se pergunta como é que meus alunos podem me ajudar. Quem são meus alunos? Onde é que eles moram? De verdade, sem deduzir, sem supor que conhece a realidade. Eles moram na periferia, então eu sei como são. Não, ninguém sabe. A realidade é sempre muito maior do que a gente deduz que ela é. Então, saber viver nesse contexto é exatamente isso, é levar essa realidade a sério, levar a completude, levar os sabores e dissabores que tem na docência, sem negar e sem mentir, mas levando isso para o dia a dia, sabe? Vivenciando na prática. Luiz, como é que tem sido a receptividade do teu livro entre os teus colegas na UFERSA e entre professores e sociedade em geral? Tem dois movimentos interessantes. Na academia tem um movimento muito bom, né, muito próximo, principalmente da minha área, das ciências humanas. Os colegas já me deram feedbacks maravilhosos. Porque assim, Cláudio, na universidade a gente aprende a produzir, mas pouca gente lê o que a gente produz, infelizmente, né? Nós produzimos aqueles artigos, publicamos e meio que circula entre nós. E eu tenho recebido um feedback muito bom porque esse livro possibilita isso. Ele circula na universidade, mas ele também circula fora. Ele efetivamente tem saído, tem vendido bem e as pessoas têm gostado. Então isso é muito importante porque mostra isso, a gente não precisa só ficar no nosso ciclo, no nosso mundo, a gente precisa romper, inclusive, chegar em outros espaços, dialogar com outras pessoas, com outros profissionais, que é efetivamente como o conhecimento se constrói. E entre os colegas da educação básica, e inclusive outras pessoas de outras áreas, viu, Cláudio? Tenho recebido pedidos da pessoal da saúde, gostando muito, militares, inclusive. Então, tem sido uma receptividade muito grande, os feedbacks sempre chegam, as pessoas repostam aquelas páginas grifadas. Tem sido uma alegria muito grande, porque eu acho que o nosso papel enquanto professor é esse mesmo, enquanto pesquisador, é levar o conhecimento, é fazer ele circular. Ele não pode ficar numa estante empoeirada, uma tese de quase 1000 páginas que 5 pessoas leram. Então, eu meio, de alguma forma, eu transgrido essa lógica e venho compartilhar essas reflexões com meus colegas de modo geral, dando a cara, né? Porque a gente, quando se expõe, quando escreve, tem sempre uma crítica excelente. As críticas construtivas são ótimas, mas, grosso modo, tem sido uma receptividade excelente. Você falou uma coisa interessante, Luiz, que outros profissionais de outras áreas estão falando, estão lendo, estão consumindo o livro, né? Me parece que a prática pedagógica ela é uma coisa da natureza da educação, mas na nossa vida toda a gente precisa da pedagogia para conversar com o filho, no seu local de trabalho. Como é que essa pedagogia da motivação ela se aplicaria a outros profissionais que não são da área da educação? É possível isso? É totalmente possível, Cláudio. Inclusive, o livro começa dizendo que ele é uma conversa para os profissionais da educação, mas também para qualquer pessoa que se interessa em transformar a sua vida, né? Em causar mudanças na sua vida. É porque a pedagogia, conceitualmente, ela é qualquer... Onde tiver um processo de ensino-aprendizagem, ou seja, onde tiver uma pessoa que ensina e outra que aprende, vai ter um elemento pedagógico necessário nessa relação. Então, assim, na saúde, inclusive a saúde que está passando por essa enxurrada, por essa pressão toda, né, é muito importante que essa pedagogia, ou seja, que esse processo de ensinar e de aprender, de lidar com situações novas, é muito importante que tenha referenciais. E esse livro permite isso, permite que as pessoas de outras áreas compreendam processos de ensino e de aprendizagem num hospital, por exemplo, num sistema prisional, numa empresa, várias empresários aqui já solicitaram, né? Então, sempre que tiver um processo de ensino, por exemplo, uma empresa contrata estagiário, precisa treinar esse estagiário, precisa explicar como é que isso é o quê? Isso é uma pedagogia, né? O hospital, para lidar com todo aquele processo, com os parentes,
é uma pedagogia, é um movimento de ensino e de aprendizagem. Então, esse livro ele tem transitado aí nessas outras áreas de uma forma muito agradável, porque possibilita isso. Ele é muito o pé na escola, mas são analogias, Cláudio, são analogias que se aplicam, né, analogias de minha própria vivência, de quando eu resolvo me transformar num professor diferenciado, né, quando eu estava quase caindo ali num que é o padrão da universidade, o professor modelo universidade, eu até brinco com as roupas que eu usava, enfim, e aí quando eu desperto para dizer, não é necessário ser assim, eu tô me afundando sendo assim, eu tô me tornando padronizado, e sempre que a gente padroniza, a gente perde, porque a diversidade é o que a gente tem de mais importante. O professor Luiz só existe um no mundo todo, então quando ele se esforça para aparecer com outro monte de professores universitários, ele perde. Então é o resgate disso, e nas outras áreas é isso também, é aquele enfermeiro que precisa voltar a resgatar quem ele é, tirar a poeira daquele hospital que tanto colonizou ele, transformou ele num enfermeiro em vez de transformar numa pessoa. Isso tem em todas as instituições têm esse caráter de padronização. Então é mais ou menos por aí, é você resgatar o self, né, para os sociólogos, o eu interior para os orientais, resgatar você mesmo, para nós aqui, resgatar você mesmo para mostrar que você, antes de ser qualquer outra coisa, você é gente. E gente é muita coisa, não se padroniza gente. Luiz, encerrando o nosso bate-papo, fala pra gente como é que a gente faz para comprar esse livro, quem tá nos ouvindo nas redes sociais do Cint, como é que faz para comprar a Pedagogia da Motivação? Ainda tem disponível aqui em Mossoró? Como é que a gente consegue? Ainda tem, Cláudio, ainda tem. Como escritor inicial, né, nós temos todas as limitações, então eu mesmo vendo, eu mesmo sou empresário, então é no meu endereço, que quem quiser pode pegar pelo Instagram, que é meu canal de venda, onde enfim, é meu espaço extraoficial, então é lá que eu trabalho essa divulgação. Fora isso, tem o site da editora que lançou, que é a editora CRV, lá de Curitiba, no Paraná, só que o que eu tenho ouvido é que ele chega um pouco caro, devido ao frete e todas essas questões. Então, o mais interessante nesse momento, quem tiver interesse, é realmente entrar em contato diretamente comigo, porque estou aqui em Mossoró, cidades vizinhas, a gente conversa e sempre combina, e tem dado muito certo, graças a Deus. Então vamos lá, qual é o seu Instagram para a gente poder passar direitinho aqui? Você quer deixar algum telefone de contato? Posso sim, passar primeiro o Instagram, né? Instagram é @prof de professor, claro, _ Luiz Gomes, prof _ Luiz Gomes, telefone WhatsApp é 84, né, daqui do Rio Grande do Norte, 849-9953-8395, certo? Aí por esses contatos a gente conversa e sempre tem uma boa conversa e a entrega do livro também. Agradeço demais ao Luiz Gomes, vou repetir para vocês, o Instagram dele é prof _ Luiz Gomes, então se você tiver interesse em entrar em contato com o Luiz para comprar o livro, você vai lá no Instagram prof _ Luiz Gomes. Se você não tiver Instagram, como eu não tenho, você vai lá em DDD 84 999538395. Lá você conversa com o professor Luiz Gomes e compra o seu exemplar da Pedagogia da Motivação. Luiz, a gente agradece demais a sua participação e o espaço está livre para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço, Cláudio, de verdade, agradeço o espaço, agradeço a todo o SIM, toda a diretoria, enfim, todo mundo que toca esse sindicato, que faz a luta. Então, agradeço o espaço, convido as pessoas a fazerem a leitura, porque também é um chamado à nossa categoria a ler, né? Nós precisamos ler, todos nós precisamos estar sempre ali com um livrinho debaixo do braço, é nossa ferramenta de trabalho, né, Claudio? Então é com isso que a gente trabalha, então é muito importante que estejamos sempre à disposição. E a minha sugestão é a leitura da Pedagogia da Motivação, para que de alguma forma ela possa ajudar nessa caminhada tão árdua, mas também tão doce muitas vezes, que é a profissão de professor. Muito obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo EduCast. EduCast, entrevistas e conteúdos da atividade sindical e de interesse da classe trabalhadora acessível nas principais plataformas de áudio. O podcast do Cint Mossoró.